Boa tarde a todos. Este trabalho foi solicitado pelo professor Everaldo Santos como componente avaliativo da disciplina de Química Geral. O grupo é composto pelos discentes Bruno André, Luiz Fernando, Luiz Mário, graduandos em Zootecnia pelo Instituto Federal Baiano, Campus Santo Inês, onde iremos abordar o tema soluções, dando enfoque no subtema propriedades coligativas. Bom, soluções. Muita gente pensa que solução e mistura é a mesma coisa, e não é, são duas coisas bem diferentes. Mistura pode ser uma mistura homogênea e heterogênea, já a solução não. Solução pode ser uma mistura homogênea, pode ser considerada uma solução, como a definição que ele diz. Solução é toda mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Ou seja, sempre que você misturar um solvente com um soluto, que essa mistura fica em apenas uma fase. Isso significa mistura homogênea, que é a mesma coisa de solução. Como exemplo de solução, nós temos aqui o primeiro exemplo, que é a água do mar. Por que a água do mar é considerada uma solução? Porque a água do mar nada mais é do que uma mistura do solvente água com soluto sal. Os dois se misturam, que se você pegar aqui um pouco de água do mar e colocar um recipiente, você não conseguirá perceber o sal e a água. Os dois vão estar misturados em uma única fase. Um outro exemplo aqui que pouca gente sabe que é uma solução é o ouro disóido. O ouro disóido nada mais é do que uma mistura do ouro com o cobre. E outro é o ar atmosférico, né? Ou o ar que respiramos, que é uma mistura que tem o carbono, o oxigênio, e em muitos lugares tem também algumas impurezas, né? Algumas substâncias contaminantes. Para que se obtenha uma solução, é necessário ter um soluto e um solvente, onde o solvente é a substância que efetua a dissolução e o soluto é a substância que está sendo dissolvida. Como exemplo aqui, eu posso ter um recipiente com água e um recipiente com sal. A água seria o solvente e o sal seria o soluto. Dentro de soluções, existe um tema que se chama propriedades coligativas, que nada mais é do que a alteração do comportamento de um solvente por um soluto não volátil. Ou seja, é a adição de um soluto não volátil a algum solvente que vai mudar a sua propriedade, vai mudar o seu ponto de fusão, ponto de ebulição, seu ponto de congelamento, etc. Dentre essas propriedades são chamadas holoscopia, microscopia e crioscopia e androscopia. Uma das propriedades coligativas de soluções temos a tonoscopia. O que vem a ser tonoscopia? Tonoscopia é a propriedade coligativa que corresponde à diminuição da pressão de vapor de um líquido pela presença de um soluto não volátil. Bom, pressão de vapor. Primeiramente, o que vem a ser pressão de vapor? Pressão de vapor nada mais é do que quando eu forneço temperatura a um sistema, a um recipiente, que esse sistema começa a ser, que esse dissolvente que esteja no sistema começa a aquecer, ele começa a evaporar. Se esse recipiente estiver tapado, esse vapor ficará acumulado ali, exercendo sim uma pressão de vapor sobre o seu próprio líquido. Isso seria pressão de vapor. Quando eu adiciono um soluto não volátil a um solvente, essa pressão de vapor ela diminui em relação à temperatura. Como exemplo de tonoscopia, como eu já tinha falado, aqui eu tenho dois exemplos de tonoscopia. Onde, no primeiro caso, acontece o seguinte: eu tenho um recipiente A e um recipiente B, ambos contendo o solvente água nos dois. Porém, aqui, no primeiro recipiente, ele está sendo aquecido a uma temperatura de 25 graus. E o segundo recipiente é uma temperatura de 80 graus. Aqui eu tenho um solvente água puro. O que acontece? O meu recipiente está tampado. Eu estou fornecendo a ele uma temperatura de 25 graus. Muita gente pensa que para um solvente ou um líquido evaporar, ele precisa alcançar o seu ponto de ebulição. Isso não é verdade. Senão, o que explicaria o fato de quando acontece uma chuva, aquela poça de água ali evaporar? Logicamente, a gente sabe que parte dessa água da chuva ela é absorvida pelo solo e a outra parte é evaporada. Então, posso afirmar que não é necessário que um líquido ele alcance o seu ponto de ebulição para que este seja evaporado.
Neste caso, como eu já disse, eu tenho uma água a um sistema que oferece a ela 25 graus Celsius. O meu recipiente aqui está vedado, então eu tenho, com o calor que está sendo fornecido na água, a temperatura, está tendo a vaporização dessa água. O que acontece? O meu recipiente está tampado, se tivesse aberto o vapor, ele ia subir. Como o meu recipiente está vedado, o vapor ele está ficando aqui. À medida que a temperatura aumenta, o meu vapor aqui ele pode ir aumentando e vai chegar a um ponto que ele condensa. Ele chega aqui e volta ao seu estado líquido. Acontece a condensação. Neste caso, nós temos a água por aqui a 25 graus. Parte da água está evaporando. Então, esse vapor está exercendo aqui uma pressão de vapor sobre o seu próprio líquido, que no caso é a água. Aqui neste caso B, nós temos também um solvente puro, que é a água, a 80 graus Celsius. O que acontece? A temperatura no caso B está mais alta do que a temperatura no caso A. O que acontece? A temperatura de 80 graus está provocando aqui uma agitação maior das moléculas. Portanto, tem mais vapor da água aqui do que no caso A. Então, eu posso afirmar que a quantidade de vapor aqui, como é maior, porque a minha temperatura é maior, eu posso afirmar que aqui o vapor está exercendo uma pressão de vapor maior ao seu próprio líquido. Então, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que pressão de vapor de A é menor que a pressão de vapor de B. Outra afirmativa que eu posso dar aqui também é que quando você trabalha com líquidos ou solventes puros, a pressão de vapor ela é proporcional à temperatura. Certo? E aqui, ao lado, eu tenho outros exemplos. Aqui eu tenho dois recipientes A e B. Ambos estão sendo fornecidos à mesma temperatura, de 80 graus, porém, no primeiro recipiente eu tenho a água pura. No segundo recipiente, no recipiente B, eu tenho a água mais um soluto não volátil, que eu não distingo qual seja, mas pode ser açúcar, pode ser sal, qualquer soluto não volátil. O que acontece? A água a 80 graus Celsius, como eu já expliquei, ela está acontecendo aqui uma agitação das moléculas da água, que está fazendo parte dela evaporar. Essa água ela está... O vapor que está aqui da água, que foi evaporado, está exercendo também uma pressão sobre o seu próprio líquido. No caso B, eu não tenho a água pura, eu tenho a água e um solvente, um soluto não volátil. Aí o que acontece? A pressão de 80 graus, aqui, a temperatura de 80 graus, a pressão aqui vai ser menor, porque a 80 graus, o soluto, ele está impedindo que as moléculas da água se movimente muito, assim liberando vapor, pois o soluto aqui está funcionando como se fosse uma barreira para impedir que parte desse solvente esteja sendo evaporado. Então, neste caso, eu posso afirmar o seguinte, que a pressão de vapor aqui da água é menor, a pressão de vapor que o vapor está fornecendo sobre o seu próprio líquido é menor quando eu tenho um soluto do que quando eu tenho a água pura. Bem, eburoscopia nada mais é que a propriedade qualitativa ligada ao aumento do corpo de ebulição de um líquido pela adição de um soluto não volátil. Um exemplo da eburoscopia é quando levamos um recipiente com água ao fogo. Sabemos que a água, para atingir o seu ponto de ebulição, é 100 graus Celsius. Quando acrescentamos um soluto não volátil nessa água, para atingir o seu ponto de ebulição, ela vai precisar de uma temperatura maior do que 100 graus Celsius para atingir o seu ponto de ebulição. Aqui temos dois exemplos, o exemplo A e o exemplo B. Aqui no exemplo A, acrescentando H2O, a água, no recipiente, a 100 graus Celsius, ela vai atingir o seu ponto de ebulição. Já no exemplo B, para atingir o seu ponto de ebulição, quando aplicamos um soluto não volátil nesse recipiente, a sua temperatura vai ser superior ao exemplo A. Vai ter que atingir mais de 100 graus Celsius para atingir o seu ponto de ebulição. Bem, crioscopia nada mais é que uma propriedade coligativa ligada ao ponto de congelamento de um líquido provocado pela presença de um soluto não volátil.
são voláteis, que vai retardar o grau de cristalização do solvente. Osmoscopia é o nome que se dá ao fenômeno químico da osmose. Isso acontece porque há um fluxo de solvente através de uma membrana semipermeável ou de uma solução diluída ou até de um solvente puro, de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. A membrana semipermeável ela impede a passagem dos solutos, permitindo apenas a passagem do solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Como exemplo de osmose, nós podemos citar, se por um acaso um peixe de água marinha ele não tivesse adaptações para viver no ambiente marinho, o que ocorreria? Toda a água das células do peixe iria drenar para a água do oceano e ele não haveria condições de sobreviver nesse meio. Então nós podemos observar que a osmose é a passagem de um solvente diluído ou puro para um meio mais concentrado. Um outro exemplo que nós podemos citar sobre a osmose acontece quando se quer conservar uma carne sem precisar utilizar um meio de refrigeração. Com isso aí seria adicionado o cloreto de sódio para a carne. Então o cloreto de sódio, sendo um soluto e em maior concentração, ele iria atrair toda a água das células da carne, tornando ela assim uma carne seca ou uma carne desidratada, que não iria permitir desenvolver fungos nem bactérias.